Oi, meus amores! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Lari Brunão e o vídeo de hoje é muito especial porque eu vou apresentar para vocês 8 vice-presidentes que se tornaram presidentes do Brasil. É isso mesmo, gente. A história do Brasil está cheia de vices que se tornaram presidentes. Mas antes de começar esse vídeo, eu vou fazer o pedido, de você deixar o seu like logo no vídeo. Isso é muito importante, ajuda o canal a crescer. Então antes mesmo de começar, já deixa o seu like, porque você pode esquecer, depois, então já deixa o like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, aciona o sininho das notificações. E, gente, aqui no canal, todo sábado às 18 horas tem um vídeo especialmente para você. E é isso, meus amores, o vídeo de hoje é um conteúdo de história. Vou apresentar para vocês 8 vice-presidentes do Brasil que conseguiram se tornar presidentes do Brasil. E é o que eu falo, a história do Brasil, desde 1889, é presidencialista, com exceção de 21 anos que a gente viveu uma ditadura militar no Brasil. Então nós não tivemos tantos presidentes assim, A gente tem 112 anos de presidentes no Brasil, com 21 anos de uma ditadura militar. E ao longo desse governo a gente teve 8 exemplos para nos mostrar que, gente, os vice-presidentes podem se tornar presidentes do Brasil e que é bom a gente tomar um certo cuidado com quem a gente escolhe como vice, porque você não sabe se você vai renunciar, se você vai sofrer um golpe, se você vai sofrer um impeachment, ou se você vai ser acometido de alguma doença, ou até mesmo se matar. Então, esses 8 vice-presidentes que eu vou apresentar para vocês hoje, a começar primeiro, pelo Floriano Peixoto, que foi o nosso primeiro vice-presidente e o primeiro também a se tornar presidente do Brasil. Floriano Peixoto, para quem não sabe, foi o nosso primeiro vice-presidente do Brasil e também o primeiro vice da história do Brasil a se tornar um presidente. Como isso aconteceu, a gente vai ver agora. Então, em 89, 1889, quem assumiu como primeiro presidente do Brasil foi o Deodoro da Fonseca, um militar, mas devido a diversas crises no Brasil, ele não aguentou nem 2 anos como presidente, não deu conta, renunciou, pediu para sair e quem assumiu foi o vice, Floriano Peixoto, conhecido como Mão de Ferro, um militar que também foi conhecido por ser um cara mais rígido, autoritário, repressivo. E é isso. Nosso primeiro vice-presidente do Brasil se tornou presidente e nos mostra que desde o começo do nosso governo presidencialista, os vices estão sempre esperando uma oportunidade de virarem presidentes do Brasil. E o Floriano Peixoto já deixou registrado aí que deu certo, viu? Governou por mais tempo que o Deodoro da Fonseca, por exemplo. E em segundo lugar está Nilo Peçanha, que governou como presidente do Brasil de 1909 a 1910. E também algo característico na história dele é que ele foi o primeiro negro a se tornar presidente do Brasil. Governou por 1 ano, mas governou como presidente, está lá inscrito nos rounds de presidente do Brasil. Nilo Peçanha era vice de Alfonso Pena, que foi acometido de uma pneumonia, veio a falecer no finalzinho do mandato, e aí em 1909 até 1910 o vice, Nilo Peçanha, assumiu como presidente do Brasil e governou, porque faltava só um pouquinho para o mandato acabar, então ele deu conta do recado e governou como primeiro presidente negro vice a se tornar presidente do Brasil. E a nossa história do Brasil está cheia de presidentes que foram acometidos, infelizmente, de doenças, que acabaram fazendo com que os vice-presidentes se tornassem presidentes. E esse é o caso também do Delfim Moreira, que foi presidente do Brasil interinamente por pouco tempo, porque quem realmente ganhou a candidatura foi o Rodrigo Alves, mas ele também sofreu de uma doença chamada tuberculose e no dia da posse ele morreu antes de tomar posse. E aí o Delfim Moreira assumiu interinamente por pouco tempo até que novas eleições fossem feitas. Então, ele seguiu o protocolo, como estava no comecinho do governo e nem tinham tomado posse ainda, o certo era que deveria haver novas eleições e assim ele fez. Então, Delfim Moreira foi presidente aí de 1918 a 1919 por alguns meses.
E em quarto lugar, meus amores, está Café Filho, que se tornou presidente do Brasil de 1954 a 1955. Talvez deles você se lembre mais um pouco devido ao suicídio do Vargas. Lembra disso? Então, chegou uma época que o Getúlio Vargas, né, o meu malvado favorito, não aguentou as pressões, né, e tentou também, sabiam que estavam tentando dar um golpe nele, dar um golpe no poder e na democracia, e ao invés dele renunciar, ele simplesmente cometeu uma atrocidade consigo mesmo, né, se suicidando e entrando para a história, né? O suicídio do Vargas fez com que ele entrasse para a história eternamente e assim deixou o cargo vago para Café Filho, que governou, né, durante um aninho, faltava um ano só para o governo do Vargas acabar, e o Café Filho acabou se tornando aí um vice-presidente que se tornou presidente graças ao suicídio do Getúlio Vargas. Então, ao longo dessa história, a gente não teve só doenças, a gente também teve suicídios, viu? E em quinto lugar, meus amores, está João Goulart, que foi presidente do Brasil de 1961 a 1964. Ele era vice na época do Jânio Quadros, que renunciou devido a uma grande oposição. Muitos julgavam ele até comunista, inclusive. Então, teve uma série de complicações e o mais engraçado é que o Jânio Quadros renunciou acreditando que o povo brasileiro iria ir às ruas pedindo para ele voltar de volta. Isso não aconteceu. Ele enviou a cartinha dele de renúncia e o pessoal falou, beleza, tudo bem, não quer ser presidente? Então vamos manter o vice. Então o vice, com muita luta, continuou sendo presidente do Brasil, que foi o João Goulart, que foi vice-presidente do Brasil por 2 vezes. E nessa segunda vez deu certo porque ele conseguiu virar presidente do Brasil e foi um governo não muito pacífico e não muito estabilizado, porque em 1964 veio o golpe, né, da ditadura militar. Então o João Goulart foi o presidente que antecedeu ao golpe, né, de Estado aí, que fez com que a gente vivesse durante 21 anos uma ditadura militar no Brasil. E em sexto lugar, meus amores, está José Sarney. Para quem não sabe, o José Sarney foi presidente do Brasil de 1985 a 1990. E em 1985 demarcou a transição da ditadura para a democratização do Brasil. Então foram eleições indiretas que elegeram Tancredo Neves como presidente do Brasil e como vice o José Sarney. E mais uma vez uma doença acometeu, né, no caso o presidente Tancredo Neves, e ele, gente, escondeu a doença dele, que é uma doença que é um nome bem complicadinho. Ele escondeu a doença dele até um dia antes da posse. Talvez aí muito por medo dos militares, né, voltarem atrás e tentarem continuar, né, um governo, uma ditadura no Brasil. Então, Tancredo Neves escondeu a doença dele até o último minuto que pôde, até ele ter certeza, né, que o vice José Sarney assumiria. E dito e feito, né, o José Sarney foi presidente do Brasil de 1985 até 1990. Quando depois a gente teve novamente as nossas primeiras eleições, né, diretas no Brasil, pós, né, uma ditadura no Brasil. E em sétimo lugar, meus amores, está Itamar Franco. Talvez esses vocês se lembrem, que governou de 1992 até 1995. Ele era o vice do Collor. Quem se lembra aí do Collor? O Collor, né, o presidente Collor foi o nosso primeiro presidente corrupto, registrado, né, a corrupção dele registrada, que sofreu impeachment, que perdeu seus direitos políticos por 8 anos, né, porque ele foi condenado, né, ele foi o nosso primeiro presidente a sofrer impeachment por corrupção, e a corrupção dele foi tão feia que, inclusive, né, impediram dele, né, se reeleger novamente por 8 anos, fazendo com que o Itamar Franco, né, se tornasse um presidente do Brasil, assumisse no lugar dele e governou de 1992 até 1995. Em oitavo lugar, meus amores, está o Michel Temer, né, conhecido como um vampiro. Mas o Michel Temer é o nosso oitavo vice-presidente a se tornar um presidente do Brasil e também muito parecido com o caso do Collor, no sentido de ser o impeachment, né? A presidente do Brasil eleita, né, foi a presidenta Dilma Rousseff,
que sofreu impeachment. Todo mundo acho que já sabe dessa história das pedaladas fiscais, mas diferente, né, do Collor, ela foi julgada, né, por corrupção e tal, mas ela não teve nenhum direito político dela retirado, inclusive ela se elegeu novamente depois, mas foi diferente, mas ela também foi impeachmentada. E fez com que, né, o Michel Temer se tornasse presidente do Brasil, e em um aninho ele conseguiu fazer tanta coisa, gente, que Jesus! Então é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. A história do Brasil é cheia de vice-presidentes que se tornaram presidentes do Brasil, por isso que eu falo para os meus alunos, né, que na questão da política, pense bem em quem você vai escolher como vice-presidente, porque você não sabe, gente. Você pode sofrer uma renúncia, você pode sofrer um golpe, você pode ficar doente, né? Pode levar a uma morte, você pode ser impeachmentado, né? Como foram os 2 últimos casos da história do Brasil. Então a história do Brasil é cheia de vices que se tornaram presidentes, né? Cheios mesmo. Porque em pouco tempo de república, tivemos 8 exemplos aí para deixar bem claro que o Brasil tem que tomar cuidado. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostam ou tem alguma dica de algum conteúdo de história que vocês querem que eu apresente aqui no canal, escreve aqui embaixo ou vai lá no meu Instagram, @laribrunon. Estou sempre por lá tirando dúvidas, dando dicas. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar aquele like, porque ajuda o canal a crescer. Sério, se você sair desse vídeo sem deixar um like, eu vou ficar muito triste, porque esse conteúdo que eu faço é pra você. Então espero que você esteja gostando, e se você está gostando, compartilha com outras pessoas, porque isso faz o canal crescer cada vez mais, e a gente está crescendo, meus amores. Então, muito obrigado, beijos, tem vídeo no canal aqui todo sábado às 18 horas, e é isso, até o próximo vídeo, tchau!